Atos capítulo 2, é um texto bem conhecido e bastante pregado, acredito. Eu aqui não lembro de ter pregado. Atos 2, verso 42. Hoje é o primeiro dia de primícias e algo que o Senhor colocou no nosso coração é que é um tempo de nós crescermos em 2023, de rompermos limitações, de darmos lugar, alargarmos lugar em nós, para que o Senhor faça em nós, cumpra em nós e nos conduza num novo tempo. Amém? Ontem nós inclusive compartilhamos algo aqui dentro do que o Senhor já tem dito. Vamos tirar entulhos, vamos tirar as coisas que estão ocupando o lugar do Senhor, o lugar do favor do Senhor, o lugar da palavra do Senhor, o lugar do dom, do ministério, do chamado, do propósito de Deus. Vamos dar lugar ao Senhor nas nossas vidas, para que nele, segundo o propósito dele, nós venhamos assim prosperar, e nos realizar plenamente. E eu creio que é um tempo de nós crescermos pessoalmente, é um tempo de nós experimentarmos também coletivamente como igreja um novo tempo. Se você estiver disposto de fato a fazer algo, há uma palavra que tem me incomodado ou gerado, chamado a minha atenção nesses dias, enquanto nós temos lido a palavra, se chama intensidade. Sabe quando você percebe uma intensidade naquilo que o Senhor pede, naquilo que o Senhor está apontando, naquilo que o Senhor está convidando o povo a se posicionar, a fazer? Eu creio que esse é um ano de nós sermos intensos, talvez como nunca, sabe, ser intenso em diversas áreas, e sobre isso nós vamos trazer aqui uma perspectiva de áreas que a igreja precisa se dedicar nesse ano como nunca, para sermos uma igreja relevante, autêntica. A igreja tem feito várias coisas, Dia 12 de janeiro agora eu vou completar 23 anos, de aniversário, não de vida, mas de aniversário de conversão, Então 23 anos eu já vi várias coisas. Eu já vi balada gospel, sabe? Luz e fumaça, aquela coisa para atrair a juventude para a igreja. Isso morreu. Eu já vi um monte de invenção dos homens para fazer, para atrair pessoas, para poder cumprir o papel de alcançar vidas. E muitas vezes tudo isso veio como uma moda que fica, movimentos da ideia humana, mas que de fato não são a vontade do Senhor. E a igreja, ela procura se adequar ao ambiente, mas sem se tornar, ou melhor, se adequar ao tempo, mas sem se tornar conforme, porque nós temos uma essência. Cantamos agora, nós temos um Deus que é santo, amém? Então vai mudar tudo, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Quem é Deus permanece, e Deus é a palavra, o Senhor é a palavra, e tudo que Deus faz vai ser, vai afetar o tempo, vai afetar o século, vai afetar a cultura, vai afetar o gosto, a vontade humana vai ser afetada por causa do plano, do propósito do Senhor, que é mais alto. Mas como igreja há uma essência que vem desde o início, o gênesis da igreja, a essência da igreja está aqui. A igreja está orando, obedecendo a voz de Jesus, que disse: permaneçam em oração, se reúnam ali e permaneçam em Jerusalém, até que seja então derramado o Espírito de Deus vem, o Pentecostes acontece, e a partir dali essas pessoas são ativadas em uma unção, em um poder, como Paulo diz a Timóteo: o Espírito está sobre nós, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de intrepidez, é uma coragem para fazer a vontade do Senhor, como Jesus mesmo disse: vocês receberão poder sobre vós para se tornarem minhas testemunhas, ou mártires, ou seja, levar essa causa, custe o que custar. E o Espírito de Deus que vem sobre nós, que eu não sei você, mas que já se moveu no nosso meio, já encheu vários corações, agora aqui, enquanto nós adorávamos Ele. Ele não é um Espírito para simplesmente gerar um alívio, um prazer, uma paz ou algo, uma alegria. Ele é um Espírito que está sobre nós para mudar tudo que nós somos, para fazer tudo o que Ele é, para fazer cumprir tudo que Ele prometeu, para estabelecer na terra toda a sua vontade.
para revelar na terra a sua plenitude. Sabe o que significa isso? É você encontrar uma pessoa que ela precisa de paz e você carrega essa paz porque o Espírito dele está em você. Uma pessoa que está dominada por um espírito maligno e você tem autoridade em nome de Jesus para dizer sai, porque há a plenitude de Deus, há a glória, a autoridade de Deus sobre a sua vida. É você encontrar alguém em necessidade de alimento e você ter condições de suprir. Alguém com fome, com sede, alguém se sentindo rejeitado, humilhado, ferido, alguém que está injustiçado. A igreja, ela revela o amor e a grandeza do Senhor. Por quê? Porque a plenitude do teu Espírito está sobre nós. E isso nos leva a um propósito, isso nos leva a uma mentalidade, a um raciocínio que não tem a ver com manipulação, com domínio, lavagem cerebral, mas de fato, quando o Espírito está em mim e está em você, há uma concordância. A mente de Cristo, há uma forma de pensar e agir que elas estão em comunhão. Para quê? Para que a vontade do Senhor aconteça. E olhando para o texto de Atos, vocês leram aí, acharam aí, perdão. Faltou só eu, né? Atos no capítulo 2, verso 42. Vamos ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? É um texto fantástico, tem uma riqueza enorme de fundamentos, de princípios, de uma realidade, uma igreja saudável. E é isso que nós estamos buscando, é o que nós queremos alcançar, sermos uma igreja saudável. Uma igreja saudável é um dos apontamentos que o texto diz, é que eles tinham a simpatia de todo o povo. É uma igreja relevante socialmente, que a sociedade quer aquela igreja ali. A sociedade, a cidade Anchieta, não, essa igreja ela faz muita diferença na cidade. Entende isso? É uma igreja relevante, uma igreja que tem ali o suprir, uma igreja que abençoa a cidade em todas as suas formas de ser e agir através dos seus, não através de um domingo à noite simplesmente. Enfim, uma igreja saudável, ela tem várias características, e uma delas, e talvez o primeiro fundamento aqui do Gênesis da igreja, é que a igreja ela crescia em unidade, ela crescia em revelar esse calor humano, essa vitalidade que havia ali, não só da presença do Senhor, mas de um corpo em ação, de um corpo vivo, representando o reino do Senhor na terra. E se há algo que nós precisamos crescer em 2023, é na nossa unidade, é em estarmos mais unidos. Há um texto que ele é chave numa igreja extremamente avivada, uma das igrejas que Paulo desenvolve muito sobre dons espirituais, sobre fundamentos eternos e preciosos, que é a igreja de Corinto. Mas ali em 1 Coríntios 1,10, Paulo diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo está suplicando, pelo amor de Deus, ele está dizendo, em nome do Senhor Jesus, vocês precisam concordar naquilo que vocês falam.
E só é possível concordar naquilo que falo se eu tenho entendimento do que eu estou fazendo, vivendo, do porquê eu existo. O que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos no Senhor. Se eu tenho a mentalidade de Cristo, eu vou falar como ou a partir de quem daquilo que Cristo vê, daquilo que Cristo me mostra que eu sou e que nós estamos vivendo nesse tempo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu ando conforme Cristo, eu vivo conforme Cristo, eu falo segundo Cristo. Esse falar tem a ver com pensar, esse falar tem a ver com o alinhamento do que eu falo e do que eu penso, porque às vezes para uns eu vou falar, não, eu sou agitado, e para outros eu vou falar, não, eu sou calmo, mas eu tenho um comportamento que oscila, que varia, que muda de acordo com as circunstâncias. Não há um alinhamento do que eu falo e do que eu penso, de quem eu sou. E como igreja nós não podemos ter uma divisão de argumentos, porque nós não estamos aqui, e isso acontece, essa rixa, essa crise acontece quando está totalmente focado naquilo que é natural e não naquilo que é espiritual, quando está voltado para as coisas humanas, quando estão voltados para o cargo, para achar um lugar de destaque, para achar um lugar de reconhecimento. E aí começa a haver uma divergência, começa a haver crise, e aí Paulo vem exortar a igreja a dizer, olha, vocês precisam viver em unidade de pensamento, e andar num só parecer, ou seja, numa só visão. Aonde nós queremos chegar como igreja? Sobre todas as coisas, nós precisamos ser uma igreja saudável. O que tem numa igreja saudável? Unidade naquilo que fala e na sua visão, no seu proceder, naquilo que nós estamos buscando. Eu não estou aqui falando como uma mensagem de crítica à igreja, mas estou dizendo, vamos melhorar ainda mais, porque Jesus, quando está para ir, para ser crucificado, ele diz, olha, eu oro, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu fui um contigo, que eles sejam um. Se houver unidade, o mundo lá fora vai reconhecê-los como verdadeiros discípulos, ou seja, nós precisamos crescer e melhorar ainda mais a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa visão e também o nosso discurso como igreja. Porque nós não queremos ser religiosos para estar aqui cumprindo uma agenda, nós queremos sim cumprir efeito e ser uma igreja relevante. Isso não quer dizer que você não pode discordar, que você não pode pensar diferente, mas quando você entende que a vontade de Deus é acima daquilo que você acha e pensa, você se sujeita à vontade do Senhor. Amém? Quando há uma visão, Moisés está seguindo aquela visão, conduzindo o povo de acordo com a nuvem. Não era Moisés que falava, ó, levanta acampamento e vamos adiante. Não, para tudo agora e acampa. Moisés está debaixo da direção e da nuvem do Senhor. E ali Miriam, sua irmã, ela fala, vem cá, por que só você profetiza? Por que só você tem direção? Por que só você tem visão aqui? Só você que lidera. E aí isso traz uma crise no meio do arraial, porque eles ficam 7 dias parados, porque Miriam se torna leprosa, e a sua lepra, segundo a lei que havia ali, ela tem que ser colocada para fora do arraial, para não contaminar. Ela é posta fora do arraial, e ela fica ali 7 dias leprosa, até que então a misericórdia e a graça a alcança, e ela é restaurada. Oi. Tem que fazer um pit stop igual Ferrari, trocar o pneu. Vê se você consegue. Por favor. Miriam
volta para cá, fica leprosa, e o povo para, todo mundo é prejudicado por causa de um discurso que não era qualquer discurso, era um questionamento da vontade do Senhor. Moisés não faz nada, o Senhor faz. Isso não tem a ver, irmãos, com essa postura de manipulação de pastor, dizendo, não, porque eu sou a voz, eu sou anjo, e sou inquestionável, e o que eu falo é lei, e pronto. Aí daquele que tocar no ungido do Senhor, enfim, distorções de princípios bíblicos. Mas a questão é, se há uma visão e há uma condução de obediência, quando você se opõe àquilo que o Senhor está falando, fazendo, você traz prejuízo para todo o corpo. Isso é muito sério. Nós precisamos aqui olhar que há uma igreja que recebeu o Espírito Santo, uma igreja viva, autêntica, legítima no seu tempo, mas ela é exortada a corrigir no seu proceder, na sua unidade. Nós precisamos orar para que sejamos uma igreja ainda mais unida. Se chegamos até aqui, irmãos, se ontem nós vimos uma retrospectiva desse ano, com tantas coisas, com tanta movimentação, com tanto servir, com tanta colheita e frutos, a obra avançando em diversos aspectos, a obra do Senhor, não a obra do projeto, que também avançou milagrosamente. Mas se temos visto o Senhor cumprindo, e não há um esforço, uma maquiagem, uma manipulação de coisas, há uma busca por ser voltado para a palavra, por ser dedicado naquilo que é simples do reino de Deus, no Evangelho, ser uma igreja santa, ser uma igreja que cresce no conhecimento da palavra, que ama, que serve, que atende ao querer do Senhor. Mas nós precisamos ir mais além, para que esse testemunho seja como um bom perfume de Cristo nessa cidade, e aquele que ainda não conheceu o Cristo vivo o conheça, e esteja então sendo integrado nessa unidade. Nós precisamos nos dedicar ainda mais à unidade, precisamos crescer em profundidade quanto discípulos de Jesus. Todo mundo que foi chamado por Jesus, nós pregamos aqui semana atrás, todo mundo que foi chamado para ser salvo por Cristo Jesus, todo mundo que foi chamado para ir para o céu, foi chamado a ser um discípulo de Jesus. E o que é um discípulo de Jesus? É alguém que ouve o Senhor e o obedece, é alguém que cumpre aquilo que o Senhor Jesus ensinou e ensina a outros a fazer o mesmo. E por isso Jesus dá essa missão para nós, fazermos discípulos de todas as nações. E aí, quando a palavra aponta aqui que eles cresciam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, às orações, estavam todos cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. E nós sabemos que isso se expande e alcança toda a região e vai rompendo todo o território. A questão é, nós vemos um amadurecimento daqueles que estiveram com Jesus, e um empenho constante, onde aqueles que então se convertem, aqui no verso 41 vai dizer que 3.000 se convertem, são batizados, depois do Pentecostes. Esses começam a amadurecer, e no meio desses vão surgindo tantos outros discípulos, vão se tornar os primeiros diáconos, evangelistas, e aqueles que estavam curando enfermos, pregando a boa nova, ou seja, fazendo discípulos de todas as nações, pelo Espírito, conforme Cristo orientou. Eu e você somos chamados a viver isso, mas isso tem a ver com o amadurecimento. Em Gálatas, Paulo trata sobre maturidade do Filho de Deus, porque eles ficavam presos a cumprimentos religiosos, do que pode ou não comer, do que eu devo vestir, da circuncisão, de não circuncidar, e coisas, de regras que não têm efeito. E Paulo está dizendo, não, é Jesus, a questão agora é Jesus, e Paulo apontando para aquilo que Jesus fez, e ele diz de forma fantástica, isso é uma palavra que Deus
mexeu muito na minha vida, na minha história, e tem mexido na vida de várias pessoas, quando ele diz: aquele que é menino é um filho, mas é imaturo. Ele é igual a um escravo, ele precisa de um tutor, ele não tem autonomia, ele não está habilitado, ele não tem dom, ele não tem ministério, ele não tem serviço, ele não tem fruto, ele ainda é uma criança, ele está debaixo de um tutor. As nossas crianças estão passando por uma mentoria agora, na tutela de professores, sendo instruídos na palavra, no básico, sobre a adoração no básico, porque ainda não sabem, ou ainda nem todos sabem orar e se desenvolver e se mover espiritualmente. Por isso eles precisam de uma pedagogia, e pedagogia significa ensinar a crianças. Mas o Evangelho de Cristo que nós estamos lendo fala de andragogia, que é ensinar a adultos, ensinar a homens, no sentido de pessoas maduras, responsáveis. Nós precisamos nos tornar uma igreja de discípulos maduros, porque isso fala de coluna e vai dizer o quanto nós vamos crescer. Se diante dessa palavra e desse chamado, nós tivermos só 4 colunas, isso vai definir o tamanho do nosso crescimento. Se diante dessa palavra e desse desafio que nós estamos vivendo há 2 anos, trabalhando para formar discípulos de Cristo, de maneira insistente e constante, desafiando pessoas através do nosso sistema, do lidério, dessa dinâmica de busca por conhecimento, de dedicação numa vida devocional, numa vida de oração, numa vida de busca por um conhecimento que transforma o meu modo de ser. Se nós tivermos 50 colunas, isso vai definir o nosso crescimento. O quanto nós seremos numericamente, visivelmente como igreja, o nosso crescimento amanhã está relacionado aos discípulos maduros de hoje. Se não há um empenho por crescer, por se desenvolver como um discípulo, isso sabota então o crescimento da igreja, ou vai definir então aonde nós vamos. Porque Deus não nos chamou para ser igreja que ocupa uma cadeira no domingo à noite. Deus nos chamou para ser referência, luz do mundo. Deus nos chamou como cristãos, e isso significa um pequeno Cristo, um reflexo de quem é Cristo, uma imagem de quem é Cristo. Ser um discípulo de Jesus, ou melhor, me tornar maduro como um discípulo de Jesus, tem a ver com profundidade, com raízes no Senhor e no Evangelho. E isso só acontece, irmãos, com o discipulado. Como eu disse, faz 23 anos que eu tenho caminhado com o Senhor. E nesses 23 anos, uma geração inteira foi tocada, várias pessoas se converteram junto comigo. E a maioria desses ficaram no tempo, porque não foram discipulados, não se sujeitaram ao discipulado, ou não tinham pessoas para discipular. Eu vim de uma realidade, uma igreja com quase 3 mil membros à época, que se convertia 50 pessoas, 70 pessoas em um dia. Pastor Lucinho pregando lá, era 3 da tarde, 7 da noite, 11 da noite. Chegava no outro dia, tinha lá 70, 80 fichas de pessoas que decidiram por Cristo. Dessas 70, ficava 1, 2, 3, porque não tinha ninguém disposto a discipular. Ou seja, essas pessoas foram lá entregar a vida a Cristo porque elas estavam carentes da glória de Deus, como um dia eu estive, como muitos de nós um dia estivemos, e a glória de Cristo, o Senhor Jesus, tomou lugar e mudou o sentido da minha vida, como estava ali mudando a vida de muitos. Mas uma igreja que não tem discípulos de Jesus maduro, ela não está preocupada em discipular, porque se tem uma missão, se tem algo que Jesus nos mandou fazer, foi ser discípulo e fazer discípulos, porque só faz um discípulo quem é discípulo. Uma árvore e uma mangueira só pode dar manga e ponto. Isso parece ser um argumento tão óbvio, mas muitas vezes não faz sentido na mentalidade da igreja, porque você vai gerar aquilo que você é. A sua qualidade cristã, o seu nível de maturidade vai levar as pessoas até esse lugar. E se você para de crescer
você estagna então no processo de discipulado que você oferece. Ao longo desses 23 anos eu tive que buscar vários lugares, várias pessoas, vários despertamentos chegaram até mim da parte de Deus, que me fizeram ver que eu precisava crescer mais. E nós continuamos nesse lugar buscando crescer mais. Porque o alvo é Cristo. Efésios diz que os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores estão para conduzir a igreja ao nível de maturidade que é Cristo Jesus. Então não pare em 2023, mas avance crescendo, gerando raízes. E volto a falar, se você está estagnado espiritualmente, você precisa marcar um discipulado com um irmão maduro, ou com um pastor, com o seu pastor de preferência. Por quê? Porque o que é discipulado? É tratar de áreas específicas. Pedro está lá no barco, Jesus está sobre a água, Jesus está discipulando Pedro. Como? Agora anda aqui sobre as águas comigo, aumenta o seu nível de fé. Vem a multidão que os discípulos evangelizaram e Jesus fala, agora dá de comer a eles. Mas como? A gente não tem recurso. Não, o que vocês têm? Põe peixe, multiplique. Agora distribui, vai servir. Há uma orientação do Senhor, há um encargo sobre nós para acolher vidas e revelar o céu até que eles se tornem maduros. Mas como isso acontece em áreas específicas? Quais as áreas específicas você precisa de ajuda? As mulheres têm feito um curso, Curadas para Curar, que até onde eu não ouvi nenhuma mulher chegando falando, nossa, que curso chato. Pelo contrário, há vários testemunhos de irmãs dizendo que tem sido revolucionador, restaurador em várias áreas da vida. E o que é isso? É o discipulado dos homens que estão lendo os livros que a gente tem apontado, direcionado. Estão recebendo aqui um discipulado em áreas específicas. Agora, se você está lendo, enxergando algo e não está mudando, isso significa que você recebeu uma ideia, mas não um discipulado. Nem sempre ler o livro significa uma mudança de vida, porque é um processo de mudar de hábito, de deixar algo. Irmãos, Pedro caminhou com Jesus e ele errou várias vezes. Paulo exorta Pedro lá em Gálatas, porque Pedro deu uma vacilada no processo. O discipulado é constante para o crescimento, para o desenvolvimento da fé, para você se tornar de fato um cristão que tem frutos, que tem história, que tem testemunho, que tem um legado. Desde que chegamos aqui, o primeiro passo que eu dei, quem vai casar? Eu estou para casar, eu estou namorando, eu falei, então curso, vamos fazer curso. Por quê? Porque eu quero discipular os noivos para que se tornem casais maduros. Eu quero discipular os jovens para que se tornem homens maduros, mulheres maduras. O discipulado é a chave de uma igreja saudável. Se você não se torna um discípulo, se você não discipula, se você não se sujeita a um discipulado, a igreja, você, a sua família, não vai assumir um lugar de igreja saudável, de família saudável espiritualmente. Entende isso? Uma igreja discipulada é uma igreja frutífera, porque são princípios sendo aplicados de maneira personalizada na sua vida. Não é a palavra que muda, mas é um entendimento específico em áreas específicas da sua vida, confrontando. Porque toda a palavra ela é boa, ela é apta para corrigir, exortar, para mexer, para te fazer questionar posturas e comportamentos, para questionar suas emoções e aquilo que vem do Espírito. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Nós precisamos crescer em unidade, precisamos crescer no nosso discipulado em 2023. Precisamos crescer na intensidade da nossa busca ao Senhor, crescer no nosso estilo de vida de adoração, onde a adoração não é a música que se canta, mas é quem eu me torno, é o meu estilo de vida por causa de quem eu encontrei. Você encontrou Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, te encontrou, te buscou, Ele revelou o seu amor, a sua verdade, a sua salvação, o seu Espírito. Isso gera
um estilo de vida em nós que não significa ir para a igreja, mas significa mudar o jeito de falar, pensar, e tudo o que é alicerçado no pecado, na busca por um prazer, na libertinagem, tudo isso é confrontado. E agora eu sou chamado então a ser santo porque Ele é santo, a receber o santo na minha vida, e Ele me santifica. Talvez você já saiba disso, mas eu quero te lembrar que a obra de Deus, ela é a justificação. O que Cristo Jesus fez na cruz é justificação, é dizer: olha, aqui está paga a sua dívida. Você vinha errando, você vinha pecando, e pecar significa errar no alvo. Você vinha gerando dívida, e eu paguei essa dívida sua. E por isso Jesus disse para muitos: vai, não peques mais, vai, não gere mais dívida, porque eu paguei o preço dessa dívida. E como eu paro de gerar dívida, isso se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É andar num caminho onde eu não gero dívidas mais, aonde a palavra do Senhor mesmo diz: é necessário Cristo ser crucificado novamente, porque vocês estão vivendo gerando dívida, quando deveriam viver em santidade, pelo Espírito. E o Senhor nos chama a ser uma igreja santa. 2023, a nossa santidade vai revelar o caráter de Deus, vai revelar a unção do Senhor, vai revelar aquilo que o texto de Atos 2 diz, que muitos sinais e maravilhas aconteceram. Mas sinais e maravilhas vão acontecer por causa das vidas que vão ser alcançadas, que o Senhor vai acrescentar, porque há uma igreja disposta a viver em unidade, porque há uma igreja envolvida num discipulado, buscando crescer. Há uma igreja dedicada a ser intensa no seu estilo de vida de adoração. Você é um adorador não pela música que você canta ou pelo instrumento que se toca. Você é um adorador pelo estilo de vida que corresponde ao amor de Deus. Eu quero com isso aqui te desafiar, inclusive, porque ontem eu acabei esquecendo, nós estamos em tempo, porque não é um cumprimento religioso, mas é um chamado a 2023 ser um ano de intensidade. Você precisa entender na sua mente, crer no seu coração e confiar que sem jejum, sem oração e sem a palavra de Deus, nada vai mudar na sua vida. E algo que eu quero caminhar com a igreja ao longo desses meses, nesse ano, que é tirar os 7 primeiros dias de todos os meses, para junto nós estarmos em jejum. Quanto tempo? 24 horas, 8, 12, você vai definir o seu tempo. Se você fizer jejum de bala house, é jejum de criança. Eu vou tirar o chocolate. É jejum de criança. Jejum, irmãos, para encerrar a doutrina do jejum, é você se abster de comida. Ponto. Qual comida? Toda ela. Mas e o jejum de Daniel? Daniel não jejuou, Daniel se absteve de uma comida contaminada. Ponto. Mas eu posso fazer? Faça o seu voto diante de Deus. Sobretudo o que você prometer, cumpra. Mas nós vamos lutar nesses 7 primeiros dias e começar amanhã. E vamos até o próximo domingo nos dedicando ao Senhor, para que sejamos uma igreja que vive em unidade. Porque se você se tornar uma pessoa disposta a viver em unidade, no falar e no proceder, no pensar, se você se tornar uma pessoa que vive como um discípulo de Jesus, buscando o discipulado e gerando e trabalhando para discipular outros, se você se tornar uma pessoa intensa espiritualmente na sua vida de adoração, em corresponder ao amor e à obra do Senhor, nós seremos uma igreja sim saudável, que gera frutos e cheia de vida e de poder do Senhor, e todos os necessitados serão supridos. E necessitado não é quem precisa de cesta básica, necessitado é quem carece da glória de Deus. E às vezes, por carecer da glória de Deus, ele vai precisar até de uma cesta básica, e a igreja vai suprir, como temos feito até aqui. Mas o que nós precisamos de levar? A glória do Senhor. O que nós precisamos nos tornar uma referência do Senhor na terra. Um adorador não é o que canta afinado. Um adorador é o que está alinhado com os céus, no seu proceder, no seu estilo de vida.
Isso não significa ser perfeito, mas significa perdoar quem precisa ser perdoado, significa buscar o perdão quando eu ofendo, significa estar em unidade como eles estavam. Todos estavam cheios do temor do Senhor, muitas maravilhas e sinais eram feitos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu já participei de vários movimentos para fazer a igreja crescer. E eu já vi vários pastores e igrejas frustradas porque se rasgaram, se doaram, sangraram para que a igreja crescesse e não veio. Em alguns casos porque não havia maturidade. É Deus quem faz crescer. Deus está te confiando uma vida, e Ele diz que uma vida vale o mundo inteiro. Então Ele só vai confiar uma vida se há pessoas maduras para assumirem essa responsabilidade. E muitas vezes existem pessoas maduras, mas elas não querem estar comprometidas com isso, elas não querem assumir, porque dá trabalho, porque eu já tenho tanta coisa para fazer. Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Por isso você se chama servo de Deus. E servo de Deus não é o que faz domingo à noite simplesmente, não desprezando os ministérios, os dons, os talentos, as habilidades. Mas o seu ministério é o seu serviço que supre a carência da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O seu ministério é um serviço que corrobora com os céus, que está dizendo: vinde a mim, perdidos, vinde a mim, oprimidos, sobrecarregados. E aí como eles encontrarão, como eles vão ouvir, como eles vão chegar até Deus? Através do seu ministério, do seu serviço, que no fim, que o produto final do seu servir revela a glória do Senhor, que supre a carência daqueles que estão rejeitados, feridos, órfãos. E o discipulado é o que tira a orfandade. Ao longo da minha caminhada eu já encontrei vários jovens, e tenho ainda encontrado uma multidão de jovens carentes, por causa da rejeição, por causa da orfandade. Nós temos no Brasil mais órfãos de paternidade divina do que órfãos de uma paternidade natural, carnal. E olha que nós temos muitos órfãos no Brasil. Mas quando um órfão tem filhos, ele não sabe o que é ser pai, porque ele não se relacionou com o pai. Então o que lhe dá gera carência, gera orfandade. Entende isso? E a pessoa caminha com crise de orfandade, crise de identidade com relação a Deus. Um discipulado é o remédio para a crise de identidade, que muda tudo o que a pessoa é, e todo o seu destino é alterado a partir de uma identidade sarada em um discipulado. É o que Cristo fez com os discípulos, é o que Cristo chama a igreja a ser. 2023 nós seremos uma igreja empenhada no discipulado, uma igreja que se dispõe a ir. Essa é a minha oração, esse é o meu jejum, esse é o meu clamor. Nós vamos seguir nesses 7 dias de jejum, e você é opcional? É opcional. Mas se você é um discípulo de Jesus, é tempo de morte para o eu, é tempo de negar a carne. Mas é verão, é churrasco, festa, aleluia. Posso jejuar de meia-noite às 6. Você jejum de dormir oco. Se consagre ao Senhor, irmãos. Nós cantamos aqui, você cantou com todo o seu coração. Maranata, a hora vem. Ele vem, Ele está vindo. Nós estamos vivendo dias proféticos, Ele está vindo. Mas Ele mesmo questiona: que tipo de fé eu vou encontrar? Que tipo de discípulo Ele vai encontrar? Que tipo de virgem Ele vai encontrar? O que Ele diz é uma igreja sem máculas, sem rugas, santa, adornada. Jesus não pagou um preço na cruz para obter qualquer coisa. Serve. Qualquer tipo de evangelho serve. Não, o evangelho é dele. O padrão de caráter é ele.
A medida espiritual é Ele. Se a sua vida até hoje, indo e vindo na igreja, participando ou não de uma igreja, se a sua vida até hoje não mudou, e se você está ainda carente e vazio, é o seu evangelho que precisa mudar, ou seja, a sua forma de lidar com o evangelho precisa mudar. Como que eu faço isso? Jejum. É a morte do eu, é quando eu tiro o eu do trono, é quando eu me esvazio de mim, começo a me encher, é quando eu diminuo para que Ele cresça, é quando a minha voz e a minha arrogância dão lugar a Ele. Eu falei aqui ontem de gastar minha manhã toda ontem tentando ajudar uma pessoa orgulhosa, onde a vida está amassando, é humilhação atrás de humilhação, mas ela não se dobra diante de Deus. Foi o que eu falei ontem. E hoje, por coincidência, eu recebi um vídeo dizendo: não, eu estava numa igreja, resolvi ir para a igreja. Eu falei: meu Deus, valeu a pena o suor de ontem. Mas agora o que essa pessoa precisa de se santificar, de um discipulado. Para quê? Para que ela alcance a plenitude de vida, a vida e vida em abundância que o Senhor tem. A visão de 2023 é crescimento. Igreja cresce em saúde, em qualidade, dentro para fora. A igreja cresce em quantidade quando ela está lá fora. O que nós queremos? Ser uma igreja saudável, para trazer saúde para essa cidade, para trazer saúde para essa família, para trazer Jesus vivo, ressurreto e a glória de Deus sobre a enxerga, para que o faminto seja suprido, o carente encontre o favor do Pai. Amém? A orientação é essa: vamos falar a mesma coisa. Fale a mesma coisa na sua casa, estimule a mesma mentalidade na sua casa. Vamos crescer em 2023 como a gente nunca cresceu. Fale isso na sua mesa, no seu almoço, no seu café. Vamos crescer como nunca a gente cresceu. Vamos nos ajudar nisso, sem procurar as falhas, é procurar o que é perfeito, e Cristo é perfeito. Como eu o encontro em jejum, em oração, na sua palavra e na comunhão. E assim nós rompemos esse ano. Parece tão fácil. Parece tão simples. E é simples, só não é simplista, é profundo. Porque isso tudo vai acontecer quando você decidir morrer. Morrer para você mesmo. Que aquele que morrer, aquele que perder a sua vida, esse vai encontrar a vida de Deus. Vai encontrar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. É isso que eu quero. Renovar a minha vida diante do Senhor, buscando crescer esse ano. Amém? Deus nos ajude. E que você, crendo, assuma o seu lugar. É uma ação de fé e esperança, de que nós sim viveremos algo novo. Que a minha esperança não está no altar, a minha esperança está no trono de glória. A minha esperança não está no governo, nas promessas políticas. A minha esperança está naquele que governa todas as coisas. Porque homens se levantam e homens são derrubados, porque o Senhor está no trono. E a minha frustração está quando eu não estou alinhado com aquele que governa todas as coisas. Quando eu me movimento pela natureza, pela vista e não por fé. E por isso eu preciso jejuar. Por isso eu preciso morrer para mim mesmo. Por isso eu te convido agora a assumir uma posição. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós já vamos concluir, mas eu quero deixar aqui um desafio. Se você está disposto a viver o novo, comece com uma atitude nova. Nós faremos isso todos os meses, mas amanhã nós começamos separando um tempo de consagração, jejum, e vamos assim por 7 dias até domingo que vem. E você pode, mas não é uma promessa ao pastor: eu não vou na sua casa ver se você está jejuando, porque o que nós estamos buscando é o Senhor.
Então é uma promessa a Ele, é uma aliança com Ele. É um voto diante de Deus. Só faça se você for cumprir. Só faça se você está disposto de fato a viver algo novo. Senão, é mais uma frustração para a sua história. Mas nós estaremos aqui todos esses dias orando por isso. Senhor, me ajuda a amanhã jejuar de novo. Me ajuda a morrer mais. Me ajuda a entender mais aonde eu preciso melhorar na minha unidade, na minha forma de ser discípulo. Me ajuda a encontrar alguém que eu possa discipular. Nós vamos nos dedicar ao longo desses dias. E eu te convido a esse lugar, nessa hora. Feche os seus olhos e ore.